Há 2 semanas nós demos início ao Sermão da Montanha, demos início aí aos ensinamentos a respeito do que Jesus ministrou ali na inauguração do seu ministério. O pontapé inicial do seu ministério começou com as ministrações do Sermão da Montanha. E é interessante que em contraste com a lei de Moisés, que amaldiçoava o povo através da lei, a maldição era colocada diante do povo, a bênção e a maldição. Jesus ele não coloca bênção e maldição no monte. Moisés subiu no monte para apresentar a lei. Jesus sobe no monte para falar das bênçãos e das bem-aventuranças na vida daquele que é levado pela vontade do Espírito Santo. Era como se Jesus disse, não mais maldito, mas feliz, feliz. A expressão feliz, né? Bem-aventurado, é uma tradução aí de bem-aventuranças. Felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa palavra felizes, nesse texto aqui, na introdução do Sermão da Montanha, aparece 9 vezes, esse texto que nós acabamos de ver. E como eu disse, as bem-aventuranças inaugura aí o conjunto dos textos 5, 6 e 7, dos ensinamentos de Jesus a respeito do seu reino, que ele começou e a igreja está continuando com esses ensinamentos, com aquilo que Jesus declarou, né? Eu entendo que Jesus, ao declarar as bem-aventuranças, os felizes, ele realmente está dizendo que felizes são os misericordiosos, felizes são os de coração puro. Mas é interessante que não é só feliz quem é misericordioso. Não é feliz apenas quem é de coração manso, quem é humilde de espírito. Ele diz que feliz, você não é feliz só porque o Espírito Santo manifesta essas virtudes em você. Porque eu acredito que nenhum ser humano consegue achar felicidade no choro, felicidade no quebrantado, em ser pobre de espírito. Mas a felicidade está também no fato de que tudo isso aqui é gerado pelo Espírito Santo na vida do homem, mas também o fato de que o homem recebe recompensa. Você recebe recompensas por deixar o Espírito Santo manifestar essas bem-aventuranças, né? Jesus não está apenas descrevendo uma lista de virtudes que o torna feliz, mas ele está apresentando o que Deus fará por cada pessoa que passa por essas bem-aventuranças na caminhada da vida, né? E a proposta de Jesus Cristo, a proposta do Espírito Santo, essa plenitude, essa alegria, o reino de Deus é um reino de alegria. É interessante que o verso 12 diz, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa espera no céu. A nossa maior recompensa, amado, é aquilo que nós receberemos do Pai. Naquele dia onde todos nós estaremos diante de Deus e cada um vai receber a recompensa de Deus, não de homens. E interessante assim que quando a gente fala de bem-aventuranças, nós estamos falando justamente de uma postura, de um coração que não se enquadra naquilo que o mundo trata de felicidade, né? É impossível acreditar que o mundo apresenta como felicidade a pobreza, o choro, a humildade, né? O texto sagrado fala, felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os humildes, felizes são os misericordiosos, felizes são os de coração puro, felizes são os que promovem a paz,
Felizes são os que são perseguidos, zombados, queridos. Aqueles que sofrem perseguição, a Bíblia chama isso de felicidade. Isso caminha diametralmente oposto àquilo que o mundo apresenta. O mundo apresenta felicidade como dinheiro, felicidade como posses, felicidade como o alvo que você tem que alcançar, nem que você tenha que atropelar tudo e todos. Felicidade é fazer o que seu coração deseja. Felicidade são os ricos, os famosos, aí, os abastados, né? Então, o reino do mundo, amado, o padrão do reino do mundo, você tem ouvido isso muito, principalmente na introdução aí do Sermão da Montanha, o padrão dos reinos desse mundo, o padrão de felicidade desse mundo, não é o padrão de felicidade de Cristo Jesus. Felicidade, o mundo traduz como felicidade coisas, lugares, momentos, mas Jesus apresenta como felicidade, como alegria, como bem-aventurança, aquilo que acontece no coração do homem. Felicidade no reino de Deus não tem a ver tanto com circunstâncias, com momento e com lugares que você vive. Muito pelo contrário, amado. A vida é muito mais feita de momentos difíceis e alguns momentos de alegria exterior, né? A vida é difícil, o dia a dia é difícil. O dia mal bate na porta de todo cristão. Dia mal não tem a ver com o fato de você ser ímpio. Dia mal tem a ver com o fato de você ser humano. Quanto mais humanos nós somos, a nossa caminhada nesse mundo caído vai produzir espinhos e abrolhos. Nosso corpo vai se deteriorar. Cada dia esse corpo aqui está acabando, amado. Se a gente não ter aí redução de atividade, a gente não saber conduzir as nossas atividades, a gente não saber descansar, ter uma boa alimentação, beber muita água, amado, isso aqui acaba rapidamente. Eu tenho presenciado, ano após ano, depois dos 40 anos, querido, ladeira abaixo. A gente percebe que o nosso corpo, a nossa condição de saúde vai mudando radicalmente. E a gente passa pela vida e a gente vai descobrindo na vida que felicidade tem muito mais a ver com aquilo que o Espírito Santo produz no seu interior, porque a Bíblia fala o reino de Deus é um reino de alegria e paz. Mas essa alegria não é circunstancial, essa paz não é circunstancial, é a paz que nasce do coração daquele que é tomado pelo Espírito Santo, por saber que Deus controla a sua vida. As pessoas sempre ficam perguntando, né? Será que Deus está no controle? Amado, eu me recuso a não servir um Deus que não esteja no controle. Eu sei o que é ter a minha vida no meu controle. Nossa, faz parte das minhas convicções que Deus tem controle sobre todas as coisas, né? Interessante que essa expressão, o reino de Deus está dentro de nós, significa que tudo que Deus quer fazer na sua vida começa a partir do seu coração. Felicidade, como eu disse, né, são lugares, são momentos para o Filho de Deus. Felicidade é aquilo que está acontecendo lá no seu coração. O reino que Jesus inaugurou e transferiu para a igreja, o reino que Jesus deu início há mais de 2000 anos e passou para a igreja. A Bíblia fala que esse reino é dos céus, esse reino não é da terra. Você já aprendeu comigo aqui que esses reinos são incompatíveis. Mas é interessante que em tempo aí de pastores coachings, né? Em tempo de evangelho da prosperidade disfarçado de coaching, né? E esse evangelho motivacional que diz que existe um poder dentro de cada ser humano e o ser humano tem que descobrir esse poder. Amado, o maior poder, o dínamos, é o Espírito Santo. Se não partir do Espírito Santo, amado, a gente só vai meter os pés pela cabeça.
E diante desse mundo que a cada dia apresenta um poder a partir do homem, a partir daquilo que o homem é capaz de fazer, falar que felicidade é chorar, falar que felicidade é coração puro, falar que felicidade é coração misericordioso, é, como eu sempre digo, andar na contramão desse mundo. Querido, hoje nós vamos começar a meditar a respeito de Mateus 5, no sentido dos valores aplicados em Mateus 5, 6 e 7. E nós vamos começar principalmente aí dentro dessas bem-aventuranças, e o pontapé inicial para Mateus 5, para o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. O texto sagrado fala, e ele começou a ensiná-los, dizendo, felizes os pobres de espírito. Interessante que o texto fala, ele começou a ensiná-los. Quando eu olho para essa palavra, que Jesus começou a ensiná-los, eu me vem à memória na hora Efésios 4, de 17 a 21, que diz o seguinte, isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza de coração. Presta atenção, amado. O texto sagrado está dizendo para você aqui em Efésios 4, portanto, testifico que não andeis mais como andam os gentios. Querido, existe uma maneira de andar nessa vida. Ou você anda segundo os valores do reino de Deus, aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, como sendo os valores de um genuíno cristão, ou a gente anda segundo o curso desse mundo, ou a gente conduz casamento segundo o curso desse mundo, ou a gente conduz as nossas amizades segundo o curso desse mundo, ou a gente conduz as nossas finanças, o nosso futuro, os nossos filhos. O mundo tem uma maneira de lidar com o futuro dos nossos filhos. Essa semana eu estava conversando sobre isso, né? Osana, eu e ela conversando sobre isso. Nós somos uma geração que a gente tem medo até de intervir no namoro dos nossos filhos. Meu filho completou 18 anos agora, eu falei para ele, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está livre agora. É como se você ganhasse a sua carteira de habilitação. É como se você recebesse, ele foi para missões, né? É como se você recebesse a sua carteira de habilitação. Você foi lá, estudou, passou no teste, ganhou a sua carteira de habilitação. Mas presta atenção, não é porque você tem uma carteira de habilitação que te permite ir e vir, que você não tem que obedecer às sinalizações e às regras impostas pelas regras do trânsito, né? Existem leis de trânsitos definidos. Você não pode pegar uma contramão simplesmente andar na contramão. A rua tal está dizendo, é uma única mão, ou indo ou vindo. Essa via aqui só pode andar 60 quilômetros, 40 quilômetros, 80 quilômetros. Por mais que você tenha permissão para dirigir, mas a maneira como você se conduz não é você que determina. Eu falei isso para ele, falei, filho, você é livre para ir e vir, mas entenda, tudo na vida tem limites. Você tem que saber até onde você pode ir, você tem que saber a velocidade que você tem que andar. A palavra de Deus diz que nós não podemos andar como o mundo anda. Como é que o mundo anda? Eles andam pela vaidade dos pensamentos. Põe um negócio na sua cabeça, pecado começa aqui, ó. Tudo que você fez na vida de errado começou a partir da maneira como você pensa. Pensar segundo os valores, segundo os desvalores desse mundo. Pecado, do contrário que você pensa, não começa na sua prática, começa na maneira como você pensa. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, amado. Gente, esse mundo é completamente
completamente alheio à vida de Deus. Tempo atrás, eu vi de novo uma postagem do povo atacando o Luciano Huck, né? Porque ele estava ali oferecendo oferendas a Iemanjá. Amado, o que você espera de um ímpio? Eu fico preocupado com o crente, que se conduz como qualquer ímpio nesse mundo, amado. Do ímpio a gente espera isso mesmo. O ímpio não tem Espírito Santo, amado. Não existe. Entenda uma coisa. Ou você é habitação do Espírito Santo ou não é. É isso que faz diferença na vida do ser humano. Se ele é ou não é habitado pelo Espírito Santo. A maneira como você enxerga a vida, a maneira como você conduz a vida, a maneira como você lê as Escrituras, só é possível você agradar a Deus e entender as Escrituras se for através do Espírito Santo. Uma pessoa que não conhece Deus não é habitado pelo Espírito Santo, amado. Sabe? Então não tem como você esperar de um ímpio aquilo que ele nunca vai conseguir fazer, porque ele não é habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que as pessoas são alheias à vida de Deus. Existe uma maneira de viver, existe uma vida de Deus. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, não há compreensão da vontade de Deus. A Bíblia fala que quando o ser humano não sabe a vontade de Deus, ele é ignorante. Pela dureza de coração. Primeiro começou na mente, depois foi para onde? Para o coração. As quais, tendo tornado insensíveis, esse texto é riquíssimo, amado, se entregam a toda dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A impureza começou na mente, foi para o coração e vai para a prática. Você percebe que Paulo só fala de prática, Paulo só fala de uma avidez de praticar o pecado, a impureza. Por quê? Porque começa na mente, vai para o coração e para a prática. Mas o texto continua dizendo: mas não fostes assim que aprendestes com Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e em Cristo vocês estão sendo ensinados, instruídos segundo a verdade de Jesus. Amado, por que eu mencionei esse texto de Efésios 4:17? Porque quando a gente lê o verso 2, né, de Mateus 5, e ele começou a ensiná-lo, significa, amado, que não há possibilidade de você iniciar uma vida cristã se você não for ensinado por Deus. Você tem que ser ensinado agora em tudo, amado. Você tem que ser ensinado a maneira de negociar, você tem que ser ensinado a maneira de conduzir sua casa, você tem que ser ensinado a maneira de conduzir sua família, a maneira como você é esposa. Existe um padrão de conduta nesse mundo, existe uma maneira de se conduzir nessa vida, mas segundo Cristo é diferente. O texto sagrado de Efésios 4:17 diz: não fostes assim que vocês aprenderam com Cristo. Minha pergunta nessa manhã: o que Cristo tem ensinado para você? O que você aprendeu? O que você tem aprendido na sua vida? Esse aprendizado é a vida inteira, mano. O Espírito Santo, ele vai nos instruir, nos guiar a toda a verdade. Amado, eu fico vendo essa geração. A gente está vivendo um tempo aí, amado, aonde você não precisa mais ir num culto para ouvir alguém falar que você é importante, que você tem um poder, que você está motivado, que você precisa fazer aquilo e aquilo outro. Amado, você pode ouvir palestras maravilhosas. Só tem uma coisa, amado. Uma coisa é você ouvir uma palestra, um sermão inspirado pelo Espírito Santo. Outra coisa é você ouvir uma coisa que um ser humano consegue reproduzir e falar. Amado, se não bastasse a gente ter que ver uma geração sendo enganado, muitas das vezes, por pastores e líderes. Eu sou pastor e eu sei dos bastidores que é esse Brasil, que não vivem aquilo que pregam.
Agora a gente está entrando numa onda de qualquer pessoa que pega um microfone e fala umas palavras lá. Amado, tem gente nesse Brasil, aqui de Goiânia, eu tenho vergonha de ser aqui da minha cidade, que solta xingamentos em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai... Não, e detalhe, difícil é ver o povo aplaudindo isso. E sabe o que é pior? Se você fazer um comentário a respeito disso, a turma enxovalha você. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam zombadores da palavra. Você sabe o que é zombar da palavra, amado? É usar o nome de Jesus, que é o básico da vida cristã para ter temor do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que ser ensinados por Ele. É outro padrão de vida, é outra maneira de viver, é outra referência, é outra lente. Você enxerga o mundo de outra forma. Mas não fostes assim que vocês foram ensinados, instruídos. Não fostes assim que vocês aprenderam com Cristo. Se é que de fato vocês têm ouvido e por Ele fostes ensinados. E Jesus diz em seu ensinamento no verso 2. Jesus começou a ensiná-lo, dizendo, felizes são os pobres, né? No outra tradução fala humildes de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Amados, interessante que Lucas, ele coloca a bem-aventurança, nós lemos, né, Mateus, mas quando a gente lê o Evangelho, a apresentação do Sermão da Montanha por Lucas, Lucas faz uma coisa interessante. Ele apresenta o Evangelho, a bem-aventurança, e quando ele usa essa expressão, bem-aventurados pobres de espírito, Lucas apresenta essa expressão de uma forma mais confrontante. Ele diz, bem-aventurados são vocês os pobres. E eu, particularmente, além de Jesus e seus apóstolos, eu não conheço ninguém que um dia tenha falado que pobreza é uma bênção. Jesus e os apóstolos, eles apresentam a pobreza, e a pobreza física, como sendo uma bênção. Aqui, nesse contexto, é pobreza mesmo. Interessante que quando você olha essa palavra pobreza, né, ela vem do grego. Você que gosta de teologia, você sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas é interessante que a palavra pobreza em grego significa pitochos. Pitochos. A palavra pitochos é a palavra que se traduziu para pobre, que significa um pedinte, um mendigo, um miserável, alguém que está absolutamente dependente de socorro, um verdadeiro mendigo. Então essa expressão pitochos, que é bem-aventurados pobres, no grego, a palavra no grego para pitochos é a palavra pobre no grego é a palavra pitochos. Os gregos usavam essa palavra pitochos para dizer a condição de uma pessoa miserável, de um pedinte, né? Um smoller. Então, quando os gregos queriam falar que alguém era um miserável, jogado no chão, mendigando, pobre, numa condição deplorável, jogado no chão, a palavra que o grego usava era pitochos. Agora pensa comigo, amado, quando Jesus fala um povo completamente influenciado pela cultura grega, que eram os judeus ali. Os judeus ali estavam totalmente influenciados pela cultura grega. E quando Jesus usa essa palavra para descrever quem pertence o reino dos céus, de quem pertence o reino dos céus, ele fala, olha, o reino dos céus pertence aos pitochos. O reino dos céus pertence aos pobres. E presta atenção, a palavra pitocho significa mendigo. Era como se hoje
você falasse o reino dos céus pertence a um desgraçado, a um miserável, uma pessoa jogada miseravelmente no chão. Você fala, mas como essa pessoa pertence ao reino dos céus? E foi isso que aconteceu quando os judeus ouviram isso. Você imagina como é que eles ficaram? Imagine o que é ouvir um judeu ouvir da boca de um mestre, da boca de Jesus Cristo. Felizes são os miseráveis. Felizes são os pitochos. Felizes são os mendigos. Interessante que Lucas 14, Jesus disse, quando vocês derem um banquete, convide os pitochos, convide os mendigos, convide os aleijados, convide os pitochos, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque feliz será você, pois eles não têm como retribuir. Tem um texto muito interessante nas Escrituras, de vários textos que usam essa palavra pitochos, mendigo, miserável, jogado no chão, pedindo que alguém faça algum favor para ele. Tiago 2:2-5 diz o seguinte, Tiago 2, de 2-5, suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujo, entre um homem pobre, essa palavra pobre aí é o pitochos. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas vocês disserem ao pobre, ao pitochos, você fique aí de pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde nós colocamos os nossos pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento usando critérios mundanos? Ouçam, meus amados irmãos, Tiago diz, não escolheu Deus os pitochos, os pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos de fé e que herdar o reino que ele prometeu aos que amam? Mas olhem só, amado, esse é só um lado da moeda. Existe sim um valor que nós temos que aprender em relação a essa condição de ser incapaz de fazer algo por você. Quando o texto usa essa palavra pobre, pitochos, essa condição de ser incapaz de fazer algo por você, essa condição de miséria na presença de Deus e dizendo, olha, eu sou incapaz de fazer algo por mim. Presta atenção. Quando você lê a sua Bíblia, quando você tem acesso à sua Bíblia, você obviamente lê ela em português. Você lê essa Bíblia, logicamente, em português. As escrituras, como eu disse, do Novo Testamento, elas foram escritas em grego. Mas é interessante que quando Jesus pregava, ele não pregava em grego. Por mais que o texto sagrado no Novo Testamento foi escrito em grego, por mais que as palavras de Jesus foram escritas em grego, quando Jesus pregava, ele não pregava em grego. Ele pregava em aramaico. Agora, o que é o aramaico? O aramaico é o hebraico que passou por um processo de transformação. Quando o povo ficou cativo, o povo judeu ficou cativo lá em Babilônia, durante aquele tempo que eles viveram no cativeiro babilônico, o aramaico, que era a língua oficial do povo hebreu, do povo judeu, que era o aramaico, ele sofreu uma alteração e se transformou no hebraico. Então, quando a gente... na verdade é o contrário, né? Eles falavam hebraico e eles passaram por uma transformação para o aramaico. O aramaico é uma versão modificada do hebraico
que sofreu essa alteração por conta do cativeiro babilônico, né? Agora, por que Jesus pregava em aramaico? Por que ele não pregava em grego? É fato histórico. O povo era oprimido pelos gregos. Se alguém falasse a palavra de Deus em aramaico, em grego, o povo judeu nem escutava. Então Jesus usava o aramaico para poder chamar a atenção do povo. Ele sabia o grego? Sabia. Mas por que ele não falava em grego? Porque ele queria que o Espírito Santo tocasse no coração das pessoas e que elas não fechassem o coração. Jesus pregava em aramaico, mas ao ler o texto sagrado, ele lia esse texto sagrado em hebraico. Mas, curiosamente, Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele vai escrever a palavra, o grego, ele não usa essa palavra aqui, pobre, na tradução grega. Por mais que o grego significa miserável, por mais que o grego significa mendigo, e vários textos da Bíblia foi usada a palavra no grego ptochos para traduzir essa condição do pobre. Tiago usou ptochos. Jesus usou ptochos. Os textos sagrados usaram ptochos, que é o grego que representa a condição do mendigo. Mas quando Mateus vai escrever o texto em grego, a palavra pobre que ele aplica, ele não usa a palavra grega. Ele usa, interessante, ele usa o aramaico. E o que é a palavra usada no aramaico para pobre? Não é, nesse texto, ptochos, é rani. O que significa rani? Rani significa uma incapacidade de fazer algo pelo seu espírito. É uma miséria de espírito. É uma pobreza de espírito. Não no sentido negativo, mas no sentido da sua incapacidade espiritual de fazer algo por você. Deixa eu te lembrar uma coisa. É impossível ao ser humano fazer algo espiritualmente. Nós estamos falidos espiritualmente sem Deus. Por isso que o reino dos céus começa justamente porque o texto fala: felizes os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Por que dele é o reino dos céus? É uma pessoa que olha para a sua condição espiritual e fala: Deus, eu sou incapaz de me salvar. Eu sou incapaz de fazer algo por mim. Querido, a chave que abre as portas do reino dos céus é a sua miserabilidade, não consigo falar a palavra, a sua miséria espiritual, no sentido de você dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não posso fazer nada por mim. Este pobre, interessante que Salmo 34 fala, este pobre homem clamou ao Senhor e Deus o ouviu e o libertou das suas tribulações. Texto sagrado do Salmo 34 diz: esse pobre homem, essa palavra pobre aqui é rani, esse pobre homem, esse rani, não ptochos, esse pobre homem clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amado, pobre não é apenas alguém que falta comida, desprovido de recursos, mas principalmente alguém que está o tempo todo olhando para Deus e falando: Deus, eu sou incapaz de fazer algo por mim mesmo. Eu sou incapaz de fazer algo pela minha alma, eu sou incapaz de fazer algo pelas minhas feridas, eu sou incapaz de fazer algo pelas minhas mágoas, eu sou incapaz de fazer algo pelo meu rancor, eu sou incapaz de fazer algo pela minha condição de espiritual.
A pobreza que Jesus quis falar aqui é a pobreza de espírito. Por isso que Lucas traduz, por isso que Mateus traduz bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes de espírito, melhor dizendo. Então, quando a gente fala dessa pobreza, quando o texto fala, Jesus não estava enaltecendo a falta de recursos financeiros, mas ele estava falando de uma pessoa que o tempo todo está numa condição de clamar, suplicar, pedir: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Mas quando você junta Ptochos e Rani, é aquela pessoa que está jogada no chão, pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim. Por isso que Jesus diz que aquele publicano e aquele fariseu, quando eles estão na presença de Deus, é o publicano que é aprovado por Deus, que é aceito por Deus, que o fariseu fala de si para si: eu mereço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço. O publicano não, ele está ali jogado, ele está ali falando: Deus, tenha misericórdia. O texto fala que ele não tem coragem nem de olhar para cima. Ptochos. Mas ele também é Rani. Ele está diante de Deus falando: Deus, tenha misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas ele habita no coração humilde. Escute, a humildade é o solo dos milagres. Querido, não tem como você fazer nada por alguém se não for humilde. Se não existir essa miséria interior, essa condição de chegar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sou capaz de ficar livre desse pecado. Assumir, falar: Deus, eu não sou capaz de ficar livre desse sentimento. Mas o teu Espírito pode produzir. O teu Espírito. Pobre de espírito é a pessoa que tem um entendimento, amado, da sua incapacidade de salvar a sua própria vida. Pobre de espírito é aquela completa falência espiritual, uma incapacidade de prover para si mesmo solução e salvação. Os coaches não vão falar isso. Você nunca vai chegar numa palestra de coaching e a pessoa chegar para você e falar assim: todo mundo aqui é incapaz de fazer algo por si mesmo. Você vai ouvir: você pode. Querido, o que eu estou querendo dizer? O que inaugura o sermão de Jesus em Mateus 5, 6 e 7 é o homem entender que ele é incapaz de fazer algo por ele. O texto sagrado diz: se você entender que você é incapaz de fazer algo por você, você entrou no reino dos céus. Essa total incapacidade de prover para si soluções. Semana passada eu publiquei exatamente essa frase. Na verdade, eu já estava meditando sobre isso. Amado, nós estamos vendo aí Ministério da Saúde, Ministério Público, os reinos desse mundo, tentando, mas eles são confusos, amado. Põe um negócio na sua cabeça. A humanidade sempre será confusa. Seres humanos nunca conseguirão dar solução para a humanidade. A única solução é o nosso Senhor, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos um reino do nosso Senhor. Nós temos um Salvador que é o nosso Senhor. É nesse sentido que a pessoa entra no reino dos céus. Essa incapacidade, você precisa mergulhar. Deixa eu te falar uma coisa para você, nós estamos finalizando. O ser humano que mergulhou nessa miséria espiritual de falar: eu não consigo, ele encontra o reino, ele encontra a salvação. As pessoas perguntam: por que algumas pessoas são transformadas e outras não? Você sabe por que tem gente? Amado, eu fiz parte de uma base missionária, que é a base do corte, intensamente, e eu vi gente entrar e sair pior do que entrou. Mas você sabe quais são as pessoas que foram transformadas?
são as pessoas que olharam para dentro de si e se sentiram miseráveis. São as pessoas que chegaram naquele lugar falando: Deus, o Senhor não fazer algo por mim, eu nunca vou ser transformado. Se o Senhor não fazer algo pelo meu casamento, se o Senhor não fazer algo pela minha vida, eu sou incapaz, eu sou miserável. Esse é o pobre de espírito. Se você não mergulhar nesse abismo interior de uma total e completa falência dos seus recursos espirituais, Deus, eu tentei esse ministério, eu tentei aquela igreja, eu tentei essa religião, eu tentei essa espiritualidade, nada funciona e nada vai funcionar, meu irmão. Nada vai funcionar porque nós somos incapazes de prover salvação e solução para as nossas vidas. Sem essa consciência, você jamais compreenderá os outros valores que virão no ensinamento do Sermão da Montanha. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Miserável homem que sou, Paulo diz. Olha, eu lembrei desse texto. Romanos 7, 23, o Paulo fala: miserável homem que sou. Ele diz: vejo nos meus membros, vejo no meu corpo uma guerra contra a minha razão. E essa guerra atua em mim, tentando me tornar novamente prisioneiro do pecado. Romanos 7, 23. Vejo em meu corpo, vejo em meus membros uma guerra contra a minha razão, atuando e tentando me sabotar, tentando me tornar, Paulo fala, tentando me tornar novamente prisioneiro do pecado. Verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Mas quando você lê o 24, ele diz, o 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas você pode dizer isso? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo na sua vida, que vai te apresentar diante do Pai. 2 Coríntios 5,4 diz, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos de uma nova habitação, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Esta é a base de toda bem-aventurança. Você olhar para isso aqui e falar, Deus, eu gemo. Eu estou gemendo, porque essa carne aqui quer pecar, essa carne quer fazer tudo errado. Deus, eu estou gemendo, eu sou angustiado pela condição de vida que eu tenho. Deus, eu sou angustiado pela condição de vida errada que eu vivo. Mas você tem que entender, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não é por você. Não é pelas músicas que você escuta. Não é pelos livros que você lê. Graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou seu Filho e morreu pelos nossos pecados. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado porque eu nunca pensei que a minha vida seria assim. Foi o Senhor que pensou a respeito da minha vida. E são pensamentos de paz. E eu queria, Deus, nesse início de manhã, falar apenas essa frase. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Miserável homem que sou. Eu fico o tempo todo olhando em mim esse Eurípides quer me sabotar. Esse Eurípides quer me colocar escravo de novo de um pecado que antigamente eu fui preso e hoje eu sou livre. Mas eu fico tentando essa guerra dentro de mim. Mas eu não olho para mim. Eu não olho para minha carne. Eu olho firmemente para Jesus Cristo,
autor e consumador. Ele foi o autor da minha salvação. E ele vai levar a minha salvação até o fim, porque não depende de quem corre, mas depende de Deus usar de misericórdia com quem ele quiser. Mas você só encontra isso se você entender a sua pobreza, a sua miséria, o seu ptochos e o seu rani. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou nu, mas eu preciso do meu Salvador. Encontre isso e você vai começar a encontrar todos os princípios do reino de Deus.